Existe algo sobre o motivo que é mais importante do que qualquer técnica de disciplina que existe. Sem motivo genuíno, técnica nenhuma sustenta. Com motivo genuíno, você encontra uma forma mesmo quando a técnica falha. O motivo é o que faz a luzinha interna acender. É o que faz o botão ser apertado mesmo nos dias em que tudo mais estaria dizendo para parar. E o motivo real não é genérico. Tem cheiro, tem gosto, tem cor, tem forma específica na sua vida. A diferença entre querer emagrecer e querer emagrecer para não precisar de remédio aos 50 anos como a sua mãe precisou é enorme. A segunda versão tem uma imagem real, tem uma pessoa real, tem uma dor real que você não quer repetir. E quando o motivo tem essa densidade, ele funciona como combustível mesmo quando a motivação foi embora. Mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando seria muito mais fácil desistir. Existe um exercício que tem efeito real quando é feito com seriedade. Imagina você daqui a 1 ano tendo mantido a disciplina que está tentando construir hoje. O que mudou? Onde você está? Como está seu corpo, sua mente, suas finanças, suas relações? Que tipo de pessoa você está sendo? Não como fantasia de feed, como imagem concreta, com detalhes reais, com a textura da vida que quer ter. Essa visualização, feita com especificidade, ativa o sistema de motivação do cérebro de uma forma que a intenção vaga não ativa. E existe uma armadilha nessa visualização, que é importante conhecer. Visualizar só o sucesso sem visualizar os obstáculos não funciona. Quando você imagina só o resultado, o cérebro interpreta como se já tivesse acontecido e reduz a motivação. O que funciona é visualizar o resultado que quer, depois visualizar os obstáculos que vão aparecer no caminho e depois visualizar como você vai responder a cada obstáculo. Com esse terceiro passo, o cérebro desenvolve estratégias de resposta antes de enfrentar a situação real. A honestidade com você mesma é a base de qualquer disciplina real. Não a honestidade que se exibe, a que fica quieta quando seria mais confortável se iludir. Você quer mesmo construir isso ou gosta da ideia de querer construir? Existe uma diferença. Quem quer construir de verdade aceita o desconforto que o processo exige. Quem gosta da ideia de querer busca a satisfação de parecer que está tentando sem precisar encarar de fato o custo. O custo da disciplina é real. É dizer não ao conforto do agora para construir algo que só aparece depois. É fazer quando não quer. É manter quando seria mais fácil parar. Esse custo não é entre ter custo ou não ter. É entre pagar o custo da disciplina ou pagar o custo da ausência de disciplina. E o custo da ausência de disciplina, pago ao longo do tempo, é sempre maior do que o custo de manter. Me conta aqui nos comentários, qual é o motivo real, o seu porquê, que poderia fazer a disciplina funcionar de verdade para você? O que está por trás do que você quer construir? Eu leio cada comentário. A voz interna que sabota a disciplina não vai desaparecer. Ela está lá, tem sua voz, seus argumentos personalizados, seu momento favorito de aparecer, que é justamente quando o esforço seria necessário. A relação com essa voz não é eliminá-la, é reconhecê-la sem ser controlada por ela. Quando ela vem com a frase de que você merece descanso, você pode concordar que sim merece descanso e ainda assim fazer o que precisava ser feito. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Existe algo sobre a identidade que é o resultado mais profundo de qualquer processo de construção de disciplina. Quando você age de forma consistente com quem quer ser, vai se tornando essa pessoa, não de um dia para o outro, com um acúmulo de escolhas que estão alinhadas com a identidade que quer ter. Cada vez que você faz o que disse que ia fazer, está depositando evidência de que é alguém que cumpre o que decide. E com evidência suficiente, a identidade muda, e identidade sustenta comportamento de dentro para fora. O erro mais comum de quem tenta criar disciplina é tentar começar pelo tamanho que quer chegar, quer virar leitora de 2 livros por mês e começa tentando ler por 2 horas por dia. Quer criar uma rotina de exercícios e começa com um treino de 1 hora que o corpo não está preparado para suportar. O sistema nervoso não aguenta essa aceleração sem a base que a sustenta. E quando o corpo não aguenta, vem a frustração. E da frustração vem a história de que não é para você. Começa pelo menor passo possível, não pelo menor passo que parece respeitável. O menor passo que de fato cabe na vida que você tem agora. 10 minutos de caminhada, não 1 hora. Uma página lida, não um capítulo. Um copo de água a mais, não uma dieta completa reformulada. Quando esse passo virar automático, adiciona o próximo.
A velocidade parece lenta, os resultados são mais sólidos do que qualquer resultado que vem de esforço intenso e insustentável. Disciplina não é emocionante, não tem trilha sonora de superação, não tem fogos de artifício, ninguém posta a story do sacrifício. Você só vê o resultado, o corpo que mudou, a conta que cresceu, a habilidade que foi desenvolvida. O que não aparece é o treino no frio, a refeição que foi recusada, o livro aberto quando o celular estava chamando, o não para distração quando ninguém estava olhando. É nesse lugar invisível que a disciplina real mora. E é nesse lugar que você decide, todos os dias, que tipo de pessoa vai ser. O processo de construção de disciplina tem um efeito sobre a autoestima que é um dos mais valiosos e menos falados. Quando você cumpre o que decide, mesmo em escala pequena, acumula evidência de que pode confiar em si mesma. E essa confiança, construída ação por ação, muda o que você acredita ser possível. O que antes parecia fora do alcance começa a parecer acessível. Não porque as circunstâncias mudaram, porque você mudou a percepção do que é capaz de fazer. E existe algo sobre a consistência que é contraintuitivo, mas que é a razão pela qual funciona. Ela não exige perfeição, exige retorno. Dias em que a disciplina não funciona vão existir. Semanas difíceis vão aparecer. A diferença entre quem constrói algo e quem fica no ciclo de intenção sem resultado não é a ausência de dias ruins. É o que acontece depois dos dias ruins. Se você volta, o processo continua. Se você usa o dia ruim como prova de que não é capaz e desiste, ele para. O retorno é tudo. Existe algo sobre a honestidade consigo mesma que é o pré-requisito de qualquer disciplina real. Você quer construir isso de verdade ou gosta da ideia de estar tentando? Essa pergunta incomoda porque a resposta não é sempre a que esperamos. Às vezes a gente permanece num ciclo de intenção, sem ação, não porque falta força de vontade, mas porque inconscientemente é mais confortável manter a narrativa de que está tentando do que assumir a responsabilidade completa de fazer. E enquanto essa dinâmica opera, nenhuma técnica resolve. A honestidade não é cruel. É o que permite ver o que de fato está acontecendo. Quando você para de se enganar sobre o motivo real, sobre o quanto está disposto a pagar pelo que quer construir, sobre o que está de fato adiando e por que o próximo passo fica mais claro. Não necessariamente mais fácil, mais claro. E clareza é o que permite agir de forma que tem efeito. Existe algo sobre o custo da disciplina que precisa ser nomeado com honestidade. Ela é incômoda, não de forma dramática, não de forma insustentável, mas ela exige que o conforto do agora seja trocado pelo resultado do depois. Exige dizer não ao fácil quando o fácil está em conflito com o que você quer construir. E esse incômodo não tem como ser eliminado. É parte do processo. A questão não é se vai doer, é se o que você está construindo vale a dor. Existe uma escolha que está disponível a qualquer momento. Não a escolha de mudar tudo de uma vez, não a escolha de se tornar outra pessoa, a escolha de dar o próximo passo. Só o próximo, o menor passo possível na direção do que quer construir. E depois de dar esse passo, dar o próximo. Não todos os passos de uma vez. Um e depois mais um. Disciplina não se decide de uma vez. Se decide um passo de cada vez. Tem algo sobre o processo de construção de disciplina que é especialmente importante entender quando você está nos primeiros dias, nos primeiros meses. Os resultados não aparecem na velocidade que você gostaria. O corpo não muda em 2 semanas. A conta não cresce em 1 mês. O livro não transforma o pensamento depois de um capítulo. A mudança é gradual e muitas vezes invisível no curto prazo. O que sustenta o processo nesse período, antes de os resultados aparecerem, é exatamente o motivo. É o porquê que faz a luz acender mesmo quando nenhum resultado ainda é visível. Existe algo sobre a consistência imperfeita que é mais poderosa do que a perfeição esporádica. Fazer 80% do tempo, com tropeços e recaídas, constrói muito mais do que fazer 100% por 2 semanas e abandonar. Porque o que constrói disciplina não é a perfeição de nenhuma sessão específica, é a repetição ao longo do tempo. E a repetição ao longo do tempo só é possível quando você não exige perfeição de cada momento. Quando um dia não funciona, registra e volta. Sem drama, sem punição, sem exigir que o próximo dia compense o anterior. A disciplina que fica que não desmorona quando a motivação vai embora ou quando a vida fica difícil é a que foi construída devagar, com passos pequenos, com consistência imperfeita, com retorno depois das quedas. Ela não parece impressionante enquanto está sendo construída,
O processo é discreto e muitas vezes invisível para quem está de fora, mas ao longo do tempo, o acúmulo é real. E quando você olha para trás depois de meses ou anos, o que parecia insuficiente de perto era exatamente o que estava construindo tudo. E existe algo final sobre o poder da disciplina que é mais concreto do que qualquer abstração sobre força e superação. Quem tem disciplina decide. Decide quando acorda, o que come, como usa o tempo, com quem investe energia, o que constrói. Quem não tem disciplina tem essas decisões tomadas pelo impulso do momento, pelo algoritmo, pelo humor da manhã, pelo que é mais fácil. A diferença de resultado não é apenas em produtividade ou em performance. É em qualidade de vida, em quem você se torna, em o quanto você se respeita, em o quanto você pode confiar em si mesma. Existe algo sobre a visualização do futuro que é mais eficaz quando inclui não apenas o resultado desejado, mas também os obstáculos no caminho. Quando você pratica mentalmente como vai responder aos obstáculos antes de enfrentá-los, na realidade, o sistema nervoso desenvolve o que os pesquisadores chamam de estratégias de implementação. Na hora que o obstáculo aparece, a resposta já foi ensaiada. O sistema de alarme reage com menos intensidade porque a situação não é completamente nova. Você já passou por aquilo na sua cabeça. Tem algo sobre a forma como as promessas feitas para si mesma afetam a autoestima ao longo do tempo. Cada vez que você faz uma promessa e não cumpre, deposita a evidência de que não pode confiar em si mesma. Esse acúmulo invisível, mas real, vai diminuindo o que você acredita ser capaz de fazer. Cada vez que você cumpre o que decide, mesmo em escala pequena, deposita evidência no sentido contrário. Com tempo suficiente de evidências positivas, a forma como você se vê muda, e a forma como você se vê determina o que você vai tentar. Existe algo sobre o fato de que disciplina não é perfeição que é libertador quando é entendido de verdade. Você não precisa fazer tudo certo todo dia. Precisa fazer suficiente consistentemente. E suficiente não é um padrão externo. É o que, mantido ao longo do tempo, te move na direção do que quer construir. Às vezes suficiente é uma caminhada de 10 minutos, às vezes é 20, às vezes é não ter faltado nenhum dia nessa semana. O critério é o movimento, não a perfeição. E por último, existe algo sobre quem você se torna ao longo desse processo de construção de disciplina que vai muito além dos hábitos específicos que está desenvolvendo. Você se torna alguém que pode confiar em si mesma, que sabe que quando decide, age, que quando cai, levanta, que quando a resistência aparece, tem resposta. Essa qualidade, construída ação por ação, silenciosamente, em dias que ninguém viu e ninguém aplaudiu, é o resultado mais valioso de qualquer processo de disciplina, e é o que fica quando tudo mais muda. Existe algo sobre a disciplina e a relação consigo mesma que é o resultado mais profundo e menos falado de todo esse processo. Quando você age de forma consistente com quem quer ser, quando mantém os compromissos que faz consigo mesma, quando volta depois de cair, está construindo a relação mais importante que existe, a que você tem com você, uma relação de confiança real, baseada em evidência concreta, não em afirmações. E essa confiança é o fundamento de qualquer outra forma de bem-estar. Tem algo sobre o processo que vale nomear com honestidade. Haverá dias em que a disciplina vai parecer impossível, dias em que o esforço necessário vai parecer desproporcional ao que você consegue dar. Nesses dias, a referência não é manter o padrão dos dias bons, é manter o mínimo, qualquer coisa que mantenha o padrão vivo, que não quebre a corrente completamente. 2 minutos, uma página, um copo de água, o mínimo que mantém o compromisso real é mais valioso do que o máximo que dura 2 semanas. E por último, a disciplina que você está construindo agora, em pequenos gestos que ninguém vê, em escolhas que não aparecem em nenhum story, em dias em que você fez mesmo sem querer, essa disciplina vai aparecer. Não de forma dramática, não em um momento de grande transformação. Ela vai aparecer quando você olhar para trás, meses depois, e perceber que a pessoa que você é agora é diferente da que era. Não porque aconteceu algo especial, porque você apareceu dia após dia com o que tinha, no ritmo que conseguia, devagar, mas foi. Existe algo sobre a diferença entre autodisciplina e autopunição que é crucial, destina a agir de acordo com o que você decide que importa. Autopunição é se tratar com crueldade quando não consegue.
As duas são completamente diferentes. Disciplina real inclui compaixão com o processo. Inclui reconhecer quando um dia não funcionou sem transformar isso em prova de que você é incapaz. Inclui voltar sem drama. A crueldade consigo mesma não produz disciplina. Produz vergonha e vergonha produz paralisia. Tem algo sobre o exercício de escrever um motivo real, não na cabeça mas no papel, que tem efeito diferente de simplesmente pensar. Quando você escreve e externaliza, o que estava como sentimento difuso ganha forma específica. E forma específica pode ser relida nos dias difíceis, pode ser revisitada quando a voz interna está mais convincente do que devia, pode ser colocada na parede do quarto ou na tela inicial do celular. O motivo escrito é mais resistente à erosão do que o motivo apenas pensado. Existe algo sobre a pergunta certa que muda tudo quando feita com honestidade. Não é como posso ter mais disciplina, é o que eu genuinamente quero construir, porque quando a resposta é clara, quando o motivo é real e específico, a disciplina emerge de forma mais natural. Não porque ficou fácil, mas porque a razão para a dificuldade passou a fazer sentido. Você não está sofrendo à toa, está construindo algo que importa, e quando o sofrimento tem sentido, a capacidade de atravessá-lo aumenta. E existe uma coisa sobre o começo que vale guardar. O começo que você pode fazer agora é sempre mais valioso do que o começo perfeito planejado para quando as condições melhorarem. As condições não vão melhorar de forma decisiva antes de você começar. Começar é o que cria as condições. E o começo disponível agora, por menor que seja, por mais imperfeito que pareça, é o único que existe. Só o de agora. Existe algo sobre a relação entre disciplina e autoestima que funciona em ciclos que se alimentam. Quando você cumpre o que decide, a autoestima sobe. Quando a autoestima sobe, fica mais fácil cumprir o que decide. E quando fica mais fácil cumprir, a autoestima sobe mais. O ponto de entrada é qualquer ação pequena que seja honesta. Um compromisso feito e cumprido. Um passo dado quando a voz dizia para não dar. Uma escolha que respeita o que você disse que ia construir. Esse ponto de entrada, repetido, cria o ciclo virtuoso. Tem algo sobre o tempo que vale dizer com clareza. A mudança que você está construindo não vai aparecer na velocidade que você gostaria. Os primeiros dias e semanas são os mais difíceis porque o esforço é real e os resultados ainda não são visíveis. É o período onde a maioria desiste. E é exatamente o período que precisa ser atravessado. Do outro lado dele, alguma coisa mudou. O padrão existe. O resultado começa a aparecer e olhar para trás desse ponto é um dos melhores momentos do processo. E por último, você não precisa de motivação extra, de uma técnica nova, de condições mais favoráveis para começar. Você precisa de um passo, o menor possível. Agora, e depois amanhã, e depois de amanhã, até que o que parecia grande fique na escala certa, até que o que parecia impossível pareça difícil, até que o que parecia difícil pareça normal. Esse é o caminho. Devagar, um tijolo de cada vez. Mas vai. Existe algo sobre o suco, o motivo real, que é mais poderoso quando é revisitado regularmente do que quando é descoberto uma vez e esquecido. Escrever o motivo no papel, relê-lo todo dia antes de sair, atualizá-lo quando muda de fase. O motivo que continua vivo é o que continua alimentando a disciplina. O que foi esquecido no entusiasmo do começo não alimenta nada quando a motivação foi embora. Parte da prática de disciplina é manter o motivo vivo, não apenas identificá-lo uma vez. Tem algo sobre a versão de você que existe do outro lado desse processo que vale imaginar com concretude, não como fantasia distante, como projeção realista baseada no que você sabe que está construindo agora. Que tipo de pessoa você está se tornando? Que relação com você mesma está desenvolvendo? Essa imagem, revisitada nos dias difíceis, é o que faz o esforço fazer sentido, não como pressão para ser diferente, como lembrança de para onde o que você está fazendo está te levando. Existe algo final sobre a disciplina que vale dizer. Ela não é o destino, é o veículo. O destino é o que você quer construir, a disciplina é o que te leva até lá. E quando você entende isso, o esforço de mantê-la ganha sentido diferente. Não é sofrer por sofrer, é pagar o preço do que você quer chegar. E esse preço, pago devagar, um dia de cada vez, é sempre menor do que parece de longe. E a última coisa, você já está fazendo algo que a maioria não faz. Está prestando atenção. Está procurando entender, está aqui buscando. Isso é um começo. E todo começo, quando seguido do próximo passo,
tem o potencial de se tornar o que você quer que se torne. Existe algo sobre o que você está construindo agora que é invisível, mas real. Cada escolha que respeita o compromisso que fez consigo mesma está depositando algo. Cada retorno depois de uma queda está depositando algo. Cada vez que você age de acordo com quem quer ser, está depositando algo. O acúmulo não é visível de um dia para o outro, mas ao longo do tempo, o depósito é inegável. E quando você olhar para trás, o que terá construído não será o que fez nos dias fáceis, será o que manteve nos dias difíceis. Existe algo sobre o que vem depois do primeiro mês de consistência, que muda tudo. O esforço começa a diminuir, não porque a tarefa ficou mais fácil, porque o cérebro começou a reconhecer o comportamento como familiar. Familiar não paralisa. Familiar não exige tanta negociação interna. Familiar simplesmente acontece, e quando o comportamento começa a acontecer sem tanta batalha, você tem mais energia disponível para continuar. O investimento dos primeiros dias de resistência começa a dar retorno na forma de facilidade crescente. Mas você precisa chegar até esse ponto primeiro, atravessando os dias em que ainda custa, um de cada vez. E existe algo que vale guardar como bússola para os dias em que tudo parece pesado. Você não precisa fazer mais do que o próximo passo, só o próximo. E o próximo existe sempre, mesmo nos dias mais difíceis, o próximo passo mínimo está disponível. E esse passo, dado, chama o seguinte. E o seguinte chama o seguinte. É assim que disciplina acontece. Não de uma vez, passo por passo, dia por dia, até virar quem você decidiu ser. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa dificuldade de manter o que decide, nessa distância entre intenção e ação que parece sempre maior do que deveria ser, eu te convido a conhecer o método Devagar, Tudo Muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o que está por baixo dessa dificuldade de manter o que decide, o que alimenta o ciclo de intenção sem consistência mesmo. Quando você sabe o que precisa fazer e como construir, com cuidado genuíno e com o tempo que esse processo genuinamente pede, a disciplina que fica de dentro para fora. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que fala que vai mudar e sente que algo impede, que tem clareza sobre o que quer, mas não consegue manter o ritmo, que está genuinamente cansada de prometer para si mesma e não cumprir, e que sabe que algo precisa mudar, mas ainda não encontrou como. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.